Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de matemática de provas anteriores do Ita e que mistura a geometria plana com a trigonometria. É uma questão difícil, uma questão muito bonita e que precisa de sacada. Não é aquela questão assim que você só bate o olho e sabe como resolver, é preciso realmente ter sacadas, né? E essa é uma questão muito boa porque eu vou resolver por dois caminhos, gente. Eu já digo de antemão que vai ser um vídeo um pouco mais longo por conta disso, porque eu vou resolver de duas maneiras. E ela, você vê pelos próprios itens, né, que ela não é uma questão fácil, né? E até já falo isso de antemão, a resposta está num desses três itens que aparecem esses radicais duplos, né? E aí é muito massa, gente. A gente começa a peçar vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, de compartilharem com os amigos. Tudo isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube a reconhecer a relevância desse conteúdo e assim distribuir o vídeo para mais pessoas. Tá ok? Ela diz assim: em um triângulo retângulo, a medida da mediana relativa à hipotenusa é a média geométrica das medidas dos catetos. Então, o valor do cosseno de um dos ângulos do triângulo é igual a. Aí aqui, gente, eu já fiz o desenho previamente, né, desse triângulo retângulo, para não demorar tanto, né, porque demora um pouco para fazer esses desenhos, e assim deixar mais objetivo esse vídeo. Esse primeiro caminho, vou anotar aqui a primeira forma, né? A primeira forma de resolução, ela é puxando mais para trigonometria, e ela é um pouco mais rápida, né? Ela é uma maneira um pouco mais rápida, mas não é todo mundo que consegue enxergar, sabe? Dessa maneira, então eu nem consigo dizer qual é a melhor, qual é a pior, se é a primeira, se é a segunda. Fica até essa sugestão, né? Como uma maneira de interagir, né? Com você que esteja aqui assistindo esse vídeo. Comente qual foi a forma que você acha melhor, se é a primeira, se é a segunda, né? Eu vou resolver por dois caminhos, todos dois são igualmente interessantes, elegantes. Então, essa primeira forma, a gente precisa utilizar o conceito de média geométrica, né? Essa questão está dizendo isso, que essa medida da mediana, que é a AO, a gente já sabe bem disso, gente, que esse AO, sendo a mediana, ele vai valer raiz de BC. A gente sabe que a média geométrica é a raiz quadrada do produto desses valores dos catetos, né? Raiz quadrada de B vezes C. Porém, a gente sabe pela teoria, gente, que isso aqui faz parte da teoria que é muito vista em geometria plana. Essa medida de AO, esse segmento AO, pelo fato de ser um triângulo retângulo, isso aqui ser a mediana, é como se fosse, e na realidade esse triângulo é como se estivesse dentro de uma circunferência, né? Fosse um triângulo inscrito na circunferência. Então, isso aqui é o raio desse triângulo dentro da circunferência. Esse segmento AO é o raio, em outras palavras. Quando eu pego essa mediana, CO é igual a AO, que é igual a OB, que é igual ao raio. Então a gente pode afirmar, sem sombra de dúvidas, que essa medida AO é igual à medida de CO, por exemplo, né? E aí você vai ter o raiz de BC, ele é igual ao A sobre 2. Isso aqui é um fato. Sendo esse A a hipotenusa, né? Desse triângulo retângulo que tem hipotenusa A e cateto B e C. E aí isso daqui, gente, é parte do que a gente vai usar para resolução, né? Aí sabendo disso, né, que vem da teoria, né? A partir da mediana, quando tem um triângulo retângulo, eu vou fazer os cálculos a partir daí. Eu vou colocar aqui bem um cantinho para poder aproveitar bem o espaço da folha. A sobre 2 é raiz de BC. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou passar esse 2 multiplicando, né? Igual a 2 raiz de BC. E aí, o que eu vou fazer agora? Vou fazer uma coisa que é muito utilizada em muitas questões, que é levar o quadrado de um lado e do outro. Quando eu elevar o quadrado de um lado e do outro, o que vai aparecer? Vai ficar A ao quadrado é igual a 4BC. Aí bem aqui, gente, é uma parte que, a meu ver, é a parte mais difícil dessa questão, assim, por esse caminho, né? É você ter essa sacada de você dividir por A ao quadrado. Aí vocês vão entender por que eu estou dividindo por A ao quadrado. Quando eu divido por A ao quadrado, ele fica 1 aqui do lado esquerdo, e ele vai ficar 4BC sobre A ao quadrado. Mas aqui, gente, eu vou fazer uma manipulação tão bacana, gente, que é aquelas, assim, visão de gênio. Às vezes eu gosto de brincar, né? Que é aquela visão de gênio para você perceber isso, né? Aqui eu posso fazer B sobre A, colocar entre parênteses, e abrir um outro parêntese com C sobre A. Eu não posso fazer isso, eu não tenho A ao quadrado embaixo, então eu posso fazer essa quebra. Mas aí, por que eu estou fazendo isso, gente? Porque agora que eu vou botar o ângulo nessa figura, o ângulo que essa questão quer
é esse ângulozinho bem aqui, que é o cosseno de um dos ângulos. Eu peguei esse daqui da esquerda, né? E aí, como é que eu vou fazer? Vou até deixar ele um pouquinho mais pertinho aqui, eu deixei um pouquinho afastado, eu vou colocar um pouco mais perto desse símbolo. Ó, se eu olhar para essa figura, gente, pela trigonometria básica do triângulo retângulo, eu sei o seguinte, eu sei que o seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Que é C sobre A. E eu sei também que cosseno de alfa vai ser B sobre A, né? Cateto adjacente sobre hipotenusa. E aqui, nessa expressão, eu vou substituir todos os dois, né? Eu não só posso, como eu devo substituir todos os dois. B sobre A por cosseno, C sobre A por seno. Massa, né, não, galera? Eu acho muito tão bonito isso aqui, você ter essa visão, né? Aqui você vai ter o cosseno alfa e aqui você vai ter o seno alfa. Aí bem aqui, gente, eu vou fazer essas manipulações, né? Eu vou trazer bem para cá, assim, ó. Vai ficar 1, e aqui eu já vou fazer uma outra manipulação, gente, que é 2 vezes 2 seno alfa, cosseno alfa. Eu vou quebrar esse 4 em 2 vezes 2, para que a gente perceba que isso daqui é o arco duplo, ó. Esse daqui que eu estou botando essa chavinha é o arco duplo, que é o seno de 2 alfa. Esse aqui é o seno de 2 alfa. Massa, né, não, gente? Aí eu vou passar esse 2 dividindo. Quando eu passo esse 2 dividindo, fica 1 sobre 2 é igual a seno de 2 alfa. Porém, gente, a gente sabe que o meio é o seno de 30, né? Então a gente vai ficar com o seno de 2 alfa é igual ao seno de 30 graus. É o seno de 30 graus. Vou até botar em parênteses para que a gente perceba que a gente não só pode, como deve igualar os argumentos, né? Quando a gente iguala os argumentos, fica 2 alfa igual a 30, alfa igual a 15 graus. Ó. Acabamos de encontrar quanto é que é a medida do ângulo alfa. Esse ângulo alfa ele vale 15 graus. E aí ele quer saber o cosseno de um dos ângulos, né? A gente vai trabalhar com o cosseno de 15 graus. Aí aqui, gente, vem uma parte mais puxada dessa questão, que é o arco metade, né? Aqui a gente tem o arco metade. Eu tô querendo aproveitar o máximo espaço dessa folha, para não ter que usar duas folhas nessa questão. O arco metade, esse arco metade, ele tem uma maneira que a gente pode deduzir, mas para a gente não perder muito tempo de vídeo, eu já vou colocar a expressão aqui direto, tá? É o cosseno de o ângulo, sei lá, θ sobre 2, quando eu faço cosseno de θ sobre 2, ele é a raiz quadrada de 1 mais cosseno de θ sobre 2. Isso aqui é bem facinho de deduzir, tá? Essa é uma das expressões de trigonometria mais tranquila da gente fazer a dedução dela, né? O cosseno de θ sobre 2 é isso aqui, é o arco metade, né? É raiz de 1 mais cosseno de θ sobre 2. E aí aqui, o que a gente vai fazer? Se a gente pegar o ângulo de 30 graus, né, o cosseno de 30, a gente pode trabalhar com o cosseno de 15 dessa maneira, né? Se a gente pegar esse ângulo de 15 como sendo esse arco metade de 30, fica fácil da gente resolver essa questão, né? Porque, olha só, a gente utilizando isso daqui, cosseno de 30 sobre 2, né? A gente fazendo 30 sobre 2, que é o cosseno de 15, né? É igual ao cosseno de 15. Ele vai ser a raiz quadrada de 1 mais o cosseno de 30 graus. Isso aqui sobre 2, não é isso? Aí pronto, aí agora o que eu vou fazer? Eu vou substituir o cosseno de 30, porque é um dos ângulos notáveis, né? 1 mais raiz de 3 sobre 2 sobre 2. Aí aqui é só fazer o MMC, né? Quando a gente faz o MMC, ele vai ficar raiz de, esse 2 multiplica 1, fica 2 mais raiz de 3. E esse 2 ele vai passar dividindo aqui, e quando ele passa dividindo dentro da raiz, ele vai multiplicar o outro 2, aí fica 4, né? Ele vai ficar 4, a gente sabe que a raiz de 4 é numericamente igual a 2, né? E vai passar para baixo aqui desse denominador. Aí assim a gente chega finalmente na nossa resposta. É 1/2 de raiz de 2 mais raiz de 3. É por isso que apareceu esse radical duplo, né? Ele vem daqui desse arco metade. E olha só, tem um dos itens que mostra exatamente isso, a letra C, né? A letra C é a resposta para essa questão. 1/2 de raiz de 2 mais raiz de 3, né? Aí esse aqui é o primeiro caminho, que eu acho mais simples, mais rápido. Aí talvez você esteja até pensando, vixe, professor Isaías, esse aqui é o caminho mais rápido, imagina um caminho mais longo, né? Parece que eu estou lendo a sua mente,
nesse momento, né? Pois é, nós estamos falando de ITA, né? ITA não são questões simples, as questões de ITA são pancada mesmo. Mas é muito massa, né? Vocês gostaram desse primeiro caminho? Agora a gente vai para o segundo caminho. A gente já fez aqui um desenho prévio, né? Para poder a gente não perder tempo, né? E aí eu vou até meio que subir mais um pouquinho aqui ele. É tão bonito, né, gente, esse desenho aqui. Esse aqui é o que eu falei. A segunda forma, ela puxa mais para geometria plana. Já vou escrever aqui a segunda forma. A segunda forma, a gente acha um pouco mais difícil, viu? Ela. É por isso que assim, eu particularmente prefiro a primeira, gente, porque na segunda ela, além de ser um pouco mais difícil de visualizar, ela tem um pouco mais de conta também, né? E o desenho também tem que ser feito, né? Ó, vamos lá, gente. A segunda maneira é quando você coloca esse triângulo retângulo sendo inscrito, né, num círculo. Quando a gente sabe bem disso, que toda vez que eu tenho um triângulo retângulo dentro de um círculo, ele pega o diâmetro, né? A hipotenusa ela está com certeza no diâmetro por conta desse conceito de ângulo inscrito, né? O ângulo inscrito A, ele vale 90, né? E aí, o ângulo aqui inscrito sendo 90, o arco correspondente é um arco de 180 graus. Para ser um arco de 180 graus, a hipotenusa obrigatoriamente tem que estar no diâmetro. Mas é isso, né? Eu tô até aproveitando para fazer uma revisãozinha rápida, né? Objetiva, de alguns conceitos de geometria plana. O que eu tenho que fazer agora, gente? Eu vou fazer o seguinte, ó, nesse desenho a gente coloca esse texto A, esse segmento A, ó, como sendo raiz de BC, do mesmo jeito que eu tinha feito na primeira maneira. Aí a gente já divide aqui, ó. A gente não escreve A sobre 2 nem A sobre 2 não. Já coloca direto o raiz de BC aqui, certo? Aí é um caminho diferente esse aqui, gente. O alfa, ele não é aquele outro valor que a gente tinha posto, né? Aqui a gente vai colocar o alfa daqui desse lado. A alfa vem aqui, aí você só tem que perceber uma coisa. Se o OB é o raio e o AO também é o raio, que vale raiz de BC, o AOB é um triângulo isósceles, né? Ele sendo isósceles, esse alfa vem aqui, ele também vai estar bem aqui, nesse vértice onde tem o A. Então, alfa, alfa. E aí a gente tem que se ligar do teorema do ângulo externo, né? O teorema do ângulo externo ele diz o seguinte, que esse ângulo externozinho aqui, onde eu estou botando o cursor, é a soma de alfa com alfa, que dá 2 alfa, né? Aí pronto, o que eu vou fazer agora? Quando eu faço isso, eu vou trabalhar com a altura e com as relações métricas do triângulo retângulo, gente. Esse aqui é o caminho que eu acho um pouco mais puxado, né? As relações métricas do triângulo retângulo. A gente precisa lembrar delas, as relações métricas do triângulo retângulo. Eu vou colocar só o desenho do triângulo retângulo aqui, tá? Relações métricas do triângulo retângulo. Uma delas, gente, ela diz o seguinte, ó. Quando você tem o triângulo retângulo, né? A gente tem essa daqui, que o A vezes H igual a B vezes C. A gente vai utilizar essa aqui, A vezes H igual a B vezes C. Sendo a hipotenusa, H a altura relativa à hipotenusa, B e C são os catetes, né? A gente vai ter B e C como sendo os catetes. Aí quando eu faço isso, né? A gente vai ficar o seguinte, ó, esse A ele vai ser 2 vezes raiz de BC, né, o A vai ser 2 vezes esse raiz de BC, que é o comprimento da hipotenusa, 2 raiz de BC vezes essa altura aqui, eu vou chamar só de AH, tá? Essa altura eu vou chamar só de segmento AH, ele vai ser B vezes C. Beleza? Aí pronto, aí que eu vou passar dividindo, né? Ó, quando eu passo dividindo, gente, isso daqui é bem legal perceber isso. Só que esse AH, quando eu passo esse 2 raiz de BC dividindo, ele vai ficar BC dividido por 2 raiz de BC. Aí a gente percebe isso, gente, que se você tem BC sobre raiz de BC, esse raiz de BC é como se fosse B elevado a meio, C elevado a meio. Então isso aqui, em outras palavras, é o raiz de BC sobre 2. A gente já descobriu quanto é que é a altura. A altura, ela vale raiz de BC sobre 2. Mas aqui pelo triângulo, gente, quando a gente pega o triângulo AHO, a gente sabe que pode trabalhar com o seno, né? Quando a gente trabalha com o seno de 2α, o seno de 2α, ele vai ser quem? O cateto oposto, que é o AH, dividido pela hipotenusa, que é o raio, né? Esse raio vale quanto? Raiz de BC. E aí a gente já sabe que esse H não vale raiz de BC sobre 2, ele vai ficar raiz de BC sobre 2, dividido por raiz de BC. Aí você corta, né? O raiz de BC vai embora,
E aí você fica só com 1 sobre 2. Né? O resultado vai ser simplesmente 1 sobre 2. E aí, sendo 1 sobre 2 aqui, ele fica igualzinho da primeira questão, da primeira resolução, né? Seno de 2 alfa igual a seno de 30 graus, né? Seno de 30 graus, que é 1 sobre 2. 2 alfa igual a 30 graus. E alfa igual a 15 graus. Né? Sendo alfa igual a 15 graus, a gente chegou praticamente ao resultado, né? Aí o restante é só igualzinho que estava na primeira forma. Aí agora, gente, eu tô até pensando em fazer isso, né? Porque eu disse que era fácil de demonstrar, né? Esse arco metade, e de fato é. Eu vou fazer isso aqui nessa segunda resolução, para que essa questão fique bem completinha, né? Não fique nenhuma lacuna, né, no seu entendimento, né? A gente pode perceber, gente, que quando eu pego o cosseno de 30 graus, né? Eu trabalhando cosseno de 30 graus como sendo tipo um arco duplo, né? Ele vai ser. Eu vou até lembrar aqui, ó, vou colocar aqui um OBS, né? Para trabalhar com tipo aquela demonstração do arco metade, né? O cosseno de 2 θ, né? O cosseno de 2 θ é o cosseno ao quadrado de θ menos o seno ao quadrado de θ. Só que quando eu pego o seno ao quadrado de θ e escrevo como sendo 1 menos cosseno ao quadrado de θ, eu posso escrever essa expressão da seguinte maneira. Cosseno de 2θ é igual a 2 cosseno ao quadrado, né? 2 cosseno ao quadrado, 2 cosseno ao quadrado de θ menos 1. Aí é aqui que a gente chega nessa conclusão, gente. Ó. O cosseno de θ é outra maneira de a gente trabalhar. O cosseno de... Ó, vou colocar aqui. 2 cosseno ao quadrado de θ. Ele vai ser cosseno de 2θ mais 1. Aí passa dividindo. Ó. Quando eu passo dividindo e faço a raiz aqui, ó, cosseno de θ, ele vai ser raiz quadrada eu vou colocar até só mudando aqui 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, né? A gente acabou de demonstrar. Aí quem é esse cosseno de θ? É o cosseno de 15. E o 2θ é o cosseno de 30. Aí eu vou até só corrigir aqui, como eu estava fazendo. Isso aqui já está demonstrado. Você vê como é simples, né? Aí a gente faz o cosseno de 15, o mesmo cálculo que foi feito antes. Raiz de 1 mais o cosseno de 2 vezes 30, vezes o 15, fica cosseno de 30 sobre 2. E aí o cálculo é idêntico ao que já foi feito. Raiz de 1 mais raiz de 3 sobre 2 sobre 2. E aí a gente chega, eu já vou colocar o resultado direto, né? Que é 1 meio de raiz de 2 mais raiz de 3. Que aí dá aquela letra C, né? Só que por outro caminho. Mas é top, né, gente? Esse caminho pela geometria plana também. Espero que vocês tenham entendido das duas maneiras. E não deixem de dar um joinha no vídeo, né? De seguir o canal e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!